Nossas células precisam de oxigênio para manter suas funções básicas. E para isso é necessário um sistema de canos que leve todo esse ar para as regiões de troca gasosa nos pulmões, que são os nossos alvéolos. Esse sistema de canos, que chamamos de árvore brônquica, se assemelha muito a uma planta com seu caule ou tronco e seus inúmeros galhos. Esse conjunto de galhos é formado pela traqueia e suas ramificações. Assim, estudaremos na aula de hoje os segmentos broncopulmonares. Assim como numa árvore, onde possui galhos principais, esse tronco, que é a nossa traqueia, também vai possuir dois grandes galhos. Como os brônquios principais ou primários, que são esses dois aqui, no qual um vai para um pulmão, o pulmão direito, e outro vai para o pulmão esquerdo, como está representado aqui. E os brônquios lobares, ou secundários, que são esses daqui, no qual recebe esse nome por irem cada um deles para um lobo diferente do pulmão esquerdo ou direito, constituindo, nesse caso, três brônquios lobares saindo, se ramificando do brônquio principal direito, e dois brônquios lobares se ramificando do brônquio principal esquerdo. E os brônquios segmentares, ou os brônquios terciários, que são esses daqui, que recebem esse nome devido à sua área de aeração, né, que eles vão para áreas específicas dos pulmões, no qual são formados esses nossos sacos alveolares, né, se dirigem para os sacos alveolares através das suas ramificações, formando nesse pulmão porções que nós chamamos de segmentos pulmonares. Então, o que falamos de segmento broncopulmonares é justamente os segmentos ou áreas específicas do pulmão, esquerdo ou direito, que vão receber, no caso, os brônquios segmentares, e são responsáveis por aerar ou formar essas regiões. Por exemplo, no pulmão direito, onde vamos ter lobo superior, lobo médio e lobo inferior, separados por fissura oblíqua, essa daqui, e a fissura horizontal, vamos apresentar para vocês os nossos segmentos desses nossos lobos separados. Por exemplo, no lobo superior, a gente vai ter justamente três segmentos aqui. O segmento apical do lobo superior, ou simplesmente segmento apical, o segmento posterior, lembrando, isso é uma visão lateral do nosso pulmão direito. Então eu pego aqui, coloco a posição, vista anterior, vista lateral, vista posterior do pulmão direito. Nessa vista lateral, nós encontramos área apical, ou segmento apical, segmento posterior, segmento anterior. Dessa forma, no lobo médio, encontraremos também segmentos, na verdade, dois segmentos. Segmento lateral e segmento medial do nosso lobo médio. Segmento lateral, segmento medial. Já no lobo inferior, vamos apresentar 5 segmentos. Esse pulmão ele tem um pouco de variação, portanto, o lobo inferior dele se torna um pouco menor, né? Mas nós temos aqui, nesse segmento, nesse lobo inferior, o segmento superior e os segmentos basais, ou basilares, no qual nós apresentamos o segmento, colocando a vista anterior, o segmento anterior, o segmento lateral, o segmento posterior. E vamos encontrar, para finalizar, o segmento medial. Já no pulmão esquerdo, no qual apresentamos apenas 2 lobos, lobo superior e inferior, vamos ter, ao invés de 10 segmentos, como apresentado no pulmão direito, vamos ter 8 segmentos, com a fusão de 2 segmentos que vamos apresentar aqui agora. No lobo superior, ao invés de termos 3 segmentos, né, descontando os segmentos lingulares, que eu vou trabalhar já com vocês. Mas contando os 3 segmentos que são apresentados no lobo superior do pulmão direito, 2 segmentos desses 3 se fundem, formando o que nós chamamos de segmento ápico posterior. Segmento ápico posterior. Esse segmento apical e posterior, derivado que é apresentado no pulmão direito, eles se fundem. E vamos ver, no caso, o segmento ápico posterior ao lado do segmento anterior. Se refere justamente àquela porção
superior, ou seja, aquele lobo direito, né, com os 3 segmentos. Já ainda nesse lobo superior, é apresentado 2 outros segmentos que são chamados de segmentos lingulares. Segmento lingular superior e segmento lingular inferior. Já no lobo inferior do pulmão direito, no pulmão esquerdo, vamos apresentar, ao invés de 5 segmentos, 4 segmentos. Segmento superior, que é apresentado aqui, nessa vista lateral, nessa vista posterior, nessa vista anterior, e os segmentos basilares, que são 4 ao invés de, que são 3 ao invés de 4. Como encontramos lá no pulmão direito. Nós vamos ter o segmento chamado de segmento lateral, segmento posterior, lembrando, segmento basilar lateral, segmento basilar posterior e segmento basilar anteromedial. Por que anteromedial? Porque o segmento anterior e o segmento medial desse pulmão se fundiram, formando o segmento anteromedial, que é visto aqui. Como no nosso laboratório não existe uma peça com todas as ramificações brônquicas, eu vou colocar aqui uma imagem ao lado com essas ramificações, né, e vou relacioná-las com os segmentos pulmonares que a gente acabou de estudar. Então, lembrando, esses segmentos pulmonares são derivados da aeração, do surgimento dessa segmentação brônquica final, que vai formar, no caso, toda a estrutura areolar, né, toda a estrutura dos sacos alveolares, que vai formar esses pulmões. Dessa forma, nós teremos, nesse caso, 10 brônquios segmentares no pulmão direito e 8 brônquios segmentares no pulmão esquerdo, sendo nomeados a partir de agora, no qual, no pulmão direito, vamos apresentar um brônquio que é o brônquio lobar superior, e desse brônquio lobar superior surge 3 brônquios segmentares: brônquio segmentar apical, brônquio segmentar anterior e o brônquio segmentar posterior. Essa é a segmentação do lobo superior do pulmão, dos brônquios que vão para o lobo superior do pulmão direito. No lobo médio, vamos ter os segmentos laterais e mediais desses nossos brônquios. Então, eu tenho a partir do lobo médio um brônquio lobar médio e se ramificando, surgindo o brônquio lobar segmentar medial e o brônquio lobar segmentar lateral. Já no lobo inferior, a gente vai ter o brônquio lobar inferior e se ramificando 5 brônquios segmentares: o brônquio segmentar superior, o brônquio segmentar e os brônquios segmentares basilares, no qual vão ser brônquio segmentar basilar anterior, brônquio segmentar basilar lateral, brônquio segmentar basilar medial e brônquio segmentar basilar posterior. No pulmão esquerdo, vamos ter, ao invés de 10 brônquios segmentares, 8 brônquios segmentares, tendo 2 funções que eu já falei anteriormente. No lobo superior, vamos apresentar, surgindo desse brônquio principal, um brônquio lobar que se dirige ao lobo superior, e esse brônquio lobar se ramifica, nesse caso, em 4 brônquios, né, segmentares que a gente vai trabalhar agora. O brônquio segmentar ápico posterior, no qual eu tenho uma fusão, nesse caso, de 2 áreas segmentares do pulmão, surgindo, nesse caso, o brônquio segmentar ápico posterior e o brônquio segmentar anterior. Ainda nesse lobo superior, derivado a partir do brônquio lobar superior, a gente vai ter a apresentação dos segmentos chamados de segmentos lingulares, ou brônquios segmentares lingulares superior e brônquio segmentar lingular inferior, formando a região da língula. Nesse caso, já no lobo inferior, ao invés de 5 brônquios segmentares, vamos ter apenas 4
brônquios segmentares. Um brônquio segmentar superior e os brônquios basilares, que são 3, né? O brônquio basilar, nesse caso lateral, o brônquio basilar, segmentar basilar posterior e o brônquio segmentar basilar anteromedial, no qual há uma fusão em relação aos segmentos broncopulmonares nesse pulmão esquerdo. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo do canal Anatomia e Arte. Se você gostou, se inscreva no canal, mande esse vídeo ou mande outra aula qualquer para os seus colegas que estão estudando e precisam estudar anatomia, né? E a gente se encontra em um próximo vídeo do canal Anatomia e Arte. I've been walking downtown every day. Despite of this, I always try to fit in. When they consume my head, I hate this feeling.